Era uma noite silenciosa, daquelas em que a cidade parece respirar devagar, e cada som se torna mais nítido. Eu estava sentado no meu quarto, com apenas uma pequena lâmpada acesa, e decidi contar uma história que ninguém esperaria ouvir de forma tão detalhada. Você vai perceber que cada detalhe importa, cada sombra, cada sussurro, e que nem tudo é o que parece. Esta história se passa com Clara e Rafael, primos que sempre tiveram uma relação comum, cheia de risadas e brincadeiras. Até aquela noite que mudou tudo. Eles foram convidados para uma festa da família que acontecia numa antiga mansão, conhecida por seus corredores longos e quadros antigos de antepassados, que pareciam observar a todos. Mal sabiam eles que a curiosidade os colocaria em um caminho cheio de segredos antigos e mistérios, que ninguém ousava revelar. A festa começou animada, com música e conversas animadas, mas Clara sentia uma estranha inquietação. Ela caminhava pelos corredores, olhando para os quadros e tentando imaginar quem eram aquelas pessoas retratadas, quando se deparou com uma sala que estava trancada. Curiosa, ela ouviu passos suaves vindo do corredor, e antes que pudesse reagir, sentiu uma mão pousar em seu ombro. Era Rafael, sorrindo de forma travessa, convidando-a a brincar de verdade ou desafio, como faziam quando crianças. Mas naquela noite, o jogo tomou um rumo inesperado. Entre risadas, desafios ousados e brincadeiras aparentemente inocentes, Rafael e Clara acabaram se beijando. Um beijo que parecia inofensivo, mas que carregava uma energia antiga e misteriosa, algo que nenhum dos dois conseguia explicar. Com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Rafael, que sempre fora racional, começou a agir de maneira diferente. Ele se isolava, perdia interesse pelas atividades que antes gostava, e parecia sempre distraído, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Clara, por outro lado, sentia que algo havia mudado nela também. Sonhos confusos, sensações estranhas ao tocar certos objetos da casa, e uma constante impressão de estar sendo observada. Ela decidiu investigar e encontrou, escondido entre livros antigos da família, um diário que pertencia a uma Teavo esquecida, conhecida por suas práticas misteriosas e suas cartas que falavam de sentimentos poderosos, amor e obsessão. À medida que Clara lia o diário, descobriu rituais antigos que afirmavam intensificar sentimentos entre duas pessoas, mas com um preço que ninguém jamais ousara pagar. Cada página parecia mais assustadora que a anterior. Havia relatos de pessoas que tentaram manipular emoções e acabaram perdendo não apenas a própria paz, mas também a sanidade de quem estava ao redor. Clara começou a perceber pequenas mudanças. Objetos que mudavam de lugar sozinhos, sussurros que pareciam vir do nada, sombras que surgiam nos cantos mais escuros da casa. Era como se cada ação sua desencadeasse uma reação que ela não conseguia controlar. Certa noite, Clara encontrou Rafael no sótão da mansão, cercado por cartas antigas e lembranças de família. Ele estava absorto, quase hipnotizado pelo que lia, sem perceber que a noite avançava e que a escuridão trazia com ela mais do que silêncio. As cartas contavam histórias de paixões proibidas, rivalidades antigas e segredos guardados por décadas. E Rafael parecia absorver cada detalhe como se sua própria vida dependesse daquelas informações. Foi então que Clara ouviu um sussurro, uma voz que não vinha de lugar algum, repetindo seu nome com insistência. O medo começou a apertar seu peito, mas algo dentro dela dizia que precisava continuar, precisava descobrir a verdade. Ene quanto isso, acontecimentos estranhos se intensificavam. Luzes piscavam sozinhas, portas se abriam sem razão, e Rafael começou a agir de maneira cada vez mais impulsiva, movido por sentimentos que ele não conseguia controlar. Ele chegava à noite à escuridão total, sem comer, sem falar com ninguém, apenas imerso na leitura de documentos antigos que falavam de uma força invisível capaz de unir ou separar corações de maneira quase sobrenatural. Clara percebeu que, se não agisse rápido, ambos poderiam se perder em um ciclo que ninguém saberia explicar. Ela decidiu, então, procurar ajuda, mas não uma ajuda qualquer. Precisava de alguém que entendesse de rituais antigos e de segredos de família. Foi quando ela descobriu Helena,
uma mulher que tinha fama de compreender forças que os outros não viam. Helena explicou que a obsessão que Rafael sentia não era apenas emocional, mas espiritual, algo que ultrapassava o simples vínculo humano. Segundo ela, o beijo naquela festa havia despertado uma energia que permanecia adormecida há gerações, esperando por alguém que fosse curioso o suficiente para acendê-la. Cada escola, cada pensamento de Clara e Rafael fortalecia ou enfraquecia essa energia, e se não controlada, poderia mudar suas vidas de maneiras irreversíveis. A partir daí, a narrativa se torna ainda mais intensa. Clara e Helena começaram a estudar os diários e cartas, tentando entender o que precisava ser feito para equilibrar os sentimentos sem destruir Rafael ou a si mesma. A cada descoberta, mais mistérios surgiam. Símbolos antigos escondidos nas paredes da mansão, fotos que pareciam mudar quando ninguém olhava diretamente, e vozes que sussurravam segredos de amores e traições do passado. Clara sentia a pressão aumentar, mas também sabia que revelar esses segredos ao mundo poderia salvar não apenas a própria família, mas impedir que histórias antigas se repetissem com consequências ainda mais graves. Certa madrugada, um evento mudou tudo. Rafael, tomado por um impulso inexplicável, seguiu uma série de instruções contidas em uma carta antiga, e ao fazê-lo, abriu uma passagem secreta na mansão. Dentro dela, havia um espaço que ninguém havia visto antes, repleto de objetos esquecidos, lembranças de família e vestígios de rituais antigos. Era como se aquele local guardasse a essência de gerações e cada item ali possuía uma energia própria, capaz de influenciar sentimentos e decisões. Clara percebeu que estavam à beira de algo muito maior do que poderiam imaginar. Algo que testaria coragem, lealdade e até mesmo a própria sanidade. A história continua com momentos de tensão crescente. Rafael e Clara enfrentaram desafios que pareciam impossíveis, enigmas escondidos, mensagens cifradas e acontecimentos sobrenaturais que testavam sua percepção da realidade. Cada noite trazia uma nova revelação, e cada descoberta os aproximava mais de uma verdade assustadora. Nem todo amor é saudável, e nem toda curiosidade é inofensiva. Helena ajudava, mas cada instrução vinha com advertências severas, deixando claro que a linha entre salvação e desastre era extremamente tênue. No clímax da história, uma decisão precisava ser tomada. Rafael estava perdido em suas emoções, e Clara tinha que escolher entre intervir diretamente ou permitir que a energia antiga se manifestasse plenamente, correndo o risco de consequências irreversíveis. Cada movimento era calculado, cada gesto carregava peso, e a tensão atingia seu auge quando os objetos na sala começaram a flutuar. Sombras se alongaram, e vozes antigas falaram mais alto do que jamais haviam feito. Nesse momento, Clara compreendeu que o segredo não estava apenas no beijo ou nas cartas, mas na maneira como cada um lidava com seus próprios desejos e medos. O desfecho da história é intenso, mas também traz aprendizado. Rafael e Clara conseguiram, com esforço e coragem, equilibrar a energia que havia sido despertada, aprendendo que obsessão nunca é amor, e que curiosidade precisa ser guiada com cautela. Helena doxou-os com uma última advertência: o que vocês despertaram não desaparece, apenas aprende a esperar pelo próximo curioso. E com isso, o mistério permanece, como se a mansão guardasse segredos ainda mais profundos, prontos para uma próxima aventura. Agora, eu quero que você faça algo. Deixe nos comentários o momento que mais te surpreendeu. Compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios e histórias reais, com um toque sobrenatural. E se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo, porque garanto que o que vem a seguir vai deixar você sem dormir por algumas noites. Essa história nos mostra que curiosidade e emoções humanas podem ser poderosas, e que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham totalmente.